Então, mais do que nunca, a abundância e dinheiro, prosperidade, está tudo intimamente ligado à nossa forma de pensar. Para a maioria das pessoas, a prosperidade é sinónimo de riqueza material, de dinheiro, de fama, de sucesso. E este é um conceito que não está de todo errado, mas tem um senão. É muito limitante. Então é limitante porquê? Porque prosperidade é ter uma vida abundante. Prosperidade é ser abundante. Prosperidade é pensar, sentir e emanar abundância em todas as áreas da vida, nas finanças, nos relacionamentos afetivos e profissionais, no amor, na saúde, na espiritualidade, ou seja, em tudo. A manifestação da abundância é um estado de consciência, sobretudo, que pode ser alcançado por qualquer pessoa. Não existem privilegiados. E para viver uma vida abundante em todas as suas vertentes, é necessário uma coisa: mudar a mentalidade. A mentalidade que nós fomos construindo desde que nascemos, ou que nos foram incutindo desde que nascemos até o dia de hoje. Então, o objetivo é, sobretudo, livrar-nos das crenças limitantes e desenvolvermos uma consciência calma, viver em equilíbrio, de uma forma imparcial, de uma forma justa, de uma forma reta. Então, para isso, convém primeiro perceber o que é que são crenças limitantes. As crenças limitantes são ideias, pensamentos, conceitos que vão moldando a maneira como nós percebemos o mundo, como nós agimos diante das oportunidades e que, por si só, como diz o nome, limitam as nossas experiências porque são crenças que nos limitam. Eu podia dar aqui exemplos, mas eu acho que vocês facilmente perceberão o que são crenças limitantes. Elas surgem a partir, sobretudo, de influências externas, da cultura, da convivência com as pessoas com quem estamos rodeados, começando logo no berço, né? Quando nascemos. Vem também de experiências que fomos passando ao longo da vida, ou de mensagens que nós fomos internalizando ao longo do tempo. Então, por isso é que o Círculo da Luz de hoje, nós vamos trabalhar com práticas energéticas essas crenças limitantes e vamos assim potenciar também a capacidade de podermos atrair mais prosperidade para a nossa vida dentro daquilo que nos que é ajustado à nossa realidade, à realidade de cada uma de nós. Então, vamos falar primeiro de desapego e de crenças limitantes. A relação com a nossa capacidade de realização vem basicamente desde o momento em que nascemos, como eu já disse. Ou seja, se nós formos incentivados e desestimulados, digamos assim, a expressar aquilo que são os nossos talentos ou os nossos sonhos e intenções, estão-nos a ser incutidas crenças limitantes. Isto acontece de várias maneiras, de forma direta e de forma indireta. Por exemplo, ia começar através da família, na escola, através da comunicação social, através da cultura. Tudo à nossa volta é produto de uma cultura, de uma sociedade, inclusive da religião. Para compreendermos melhor quais são as crenças que nos limitam e que temos em relação à prosperidade e à abundância em concreto, ora reflitam para vocês mesmas estas questões. O que pensam sobre o dinheiro e o sucesso? O que pensam, por exemplo, qual é o preço que pagam por eles? Se é leve ou se é pesado? O que é abundância para vocês? Quando eram crianças, o que é que ouviam falar sobre o dinheiro e sobre o sucesso? Isto que estão a manifestar agora é exatamente isto que vocês foram ouvindo ao longo da vida. Então parem e observem. Observem se vocês repetem padrões, por exemplo, nos vossos relacionamentos. Quem é que vocês estão a tentar agradar com as vossas vitórias, com os vossos sucessos? Para que é que serve o dinheiro na vossa vida em concreto? Então, desta forma, estas e outras perguntas trazem-nos um panorama daquilo que são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, que são limitantes e que vão bloqueando o fluxo da abundância na nossa vida. As respostas a estas perguntas podem nos prender precisamente ao passado ou ao futuro, que não vamos ainda, não sabemos qual é, mas e ignorarmos assim um futuro que pode ser muito mais abundante, muito mais prósperos.
Então, na maioria das vezes, nós temos uma visão muito limitada sobre estes assuntos, sobre estes temas, e não percebemos sequer que existe abundância à nossa volta. E se nós tentarmos estar um pouco mais atentas, nós vamos perceber que é só olhar a natureza. Eu vou dar aqui um exemplo. Peguem numa fruta, eu vou dar o exemplo do melão. Porquê o melão? Porque o melão, quando cortam ao meio, tem o quê? Várias sementes lá dentro. Cada semente dá um pé de melão, ou dá mais melões. Então, cada pé de melão pode dar vários melões, não é? Quando é semeado. Então, se dá esses melões todos, quantas sementes nós estamos a replicar, digamos assim, que têm dentro de um só melão, quantas sementes é que estão lá dentro que podem dar vários outros milhões? Melões, digo, milhões seria também bom, mas melões. Percebem aqui a lógica? Então, se nós mudarmos a percepção sobre a percepção e aquilo que sentimos sobre o que é de facto a riqueza, a prosperidade e a abundância, e aprendermos a viver no presente, esta é a grande chave para uma vida abundante. Às vezes não parece fácil, não, mas há aqui coisas que nós podemos fazer. Como é que na Índia, a manifestação da abundância, na Índia fala-se em 8 faces da riqueza. E essas 8 faces da riqueza são, não é só abundância financeira, é abundância financeira, abundância de coragem, abundância de conhecimento, abundância de saúde, abundância de vitórias, abundância de amor, abundância de filhos maravilhosos para quem os tem, e depois, na Índia chamam Adi Lakshmi, que significa um estado de consciência iluminada, ou seja, de equilíbrio, que é a sustentação de todas estas faces que eu falei para trás, ou seja, de todas estas vertentes que estão antes. Então, sendo assim, nós podemos perguntar o que é que nos afasta da prosperidade e da abundância? Primeiro, reclamar. Reclamar afasta da abundância. E nós muitas vezes passamos a vida a reclamar de coisas. Quando estamos a reclamar, nós desenvolvemos um estado de espírito estressante e a riqueza deixa-nos de parte. Ou seja, a manifestação da abundância é muito mais difícil. Isto porquê? Porque o que resta é uma consciência inconsciente de infortúnio, de falta, de carência e de sofrimento. Então, afinal, quando nós reclamamos, sentimos-nos constantemente frustradas, não é? Então perguntamos assim: como é conviver com alguém que não para de reclamar, seja no trabalho, seja com amigos, seja em casa? Não é nada bom? Pois não. Se for a vossa própria mente a reclamar e a ficar frustrado o tempo todo, como é que isso é? Horrível. Já repararam que a maioria das pessoas reclama pelo menos uma vez a cada 3 minutos de conversa, e não estou a exagerar? São, passam vida a reclamar disto, a reclamar daquilo, tá, 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 tá. Então, eu vou chamar estas pessoas, pessoas que têm uma mente reclamona, certo? Então, as pessoas que reclamam, as pessoas reclamam do clima, ou está sol a mais e calor a mais, ou está a chover, não é? Reclamam que dói as costas, o joelho quando está a mudar de tempo, reclamam que o governo não faz o que tem que fazer. Então, passamos a vida a reclamar de tudo. E reclama-se às vezes das reclamações dos nossos parceiros, ou da ingratidão de um filho, dos amigos, dos colegas de trabalho. Reclamamos do preço das coisas. Estamos sempre a reclamar, a julgar. Então, isto é presente na nossa vida. Então, se nós julgarmos ou julgamos as pessoas, então estamos a julgar também as circunstâncias, estamos a julgar as situações, estamos a julgar o corpo, estamos a julgar a nossa vida. E muitas vezes as pessoas até julgam Deus e o universo todo. Porquê é que Deus me fez isto? Não é? Então, e porquê é que nós fazemos isto? Nós transformamos, ao fazermos isto, transformamos-nos em descobridores de falhas. Não é? Somos os maiores detectores de falhas. E porquê é que nós julgamos? Porque nós habitualmente estamos sempre insatisfeitos com a realidade, não é? E afinal a mente está sempre ali a comentar todo o tempo esta realidade que deveria ou não deveria ser e por aí fora. Então, como vivemos insatisfeitos com a realidade,
porque a mente reclamona, entre aspas, e estressada, muda a opinião em poucos segundos e rapidamente, então não tem a mente a capacidade de vivenciar aquilo que é a realidade do agora, não é? Do momento agora. E no centro desta, ou no cerne desta mente reclamona, nós podemos dizer que está uma terrível suposição de que devo estar infeliz se quiser progredir ou tenho de assumir o controle total para me sentir segura. Isto é muito inconsciente, mas isto é um comando que está cá programado na maior parte das vezes entre nós e para desligar é muito complicado, porque entramos em piloto automático e dificilmente conseguimos sair daí. Então, neste registro, a mente vai acreditando que precisa de estar insatisfeita, agressiva e quase com raiva para seguir sempre em frente. Ou então, crer que precisa de passar noites em claro, a suportar dias estressantes para manter tudo, as pessoas e todos os fatores que estão ao seu redor em total controle. Só que há uma coisa que nós nos esquecemos, que é que no reino da consciência se quer supor que nós controlamos seja o que for, é uma ilusão. Então, não, nós não controlamos absolutamente nada. E viver nessa ilusão de controlarmos seja o que for, é evitar que a nossa abundância se manifeste. Nós podemos internamente controlar algumas emoções, alguns sentimentos, mas mesmo assim, a maior parte das pessoas nem isso consegue fazer. Quanto mais fora de nós. Fora de nós está fora de nós e é impossível, não conseguimos. Então, porquê é que devemos evitar essa mente reclamona? Porque passamos a vida a criar problemas e obstáculos para nós próprios. Então, quando eficiência, realização, inteligência, esforços inteligentes são os ingredientes que eu diria que são a receita perfeita para a abundância, poder fluir sem esforço. Se a pessoa tiver uma consciência mais equilibrada, mais iluminada, ou seja, livre de medo, livre da agitação e livre das reclamações. Então, nós estamos a falar de um estado que não gera tanta ansiedade e não nos deixa levar pela raiva, principalmente quando a vida não está a fluir de acordo com aquilo que nós escolhemos e que são as nossas expectativas. Perante uma dificuldade, em vez de reagirmos com raiva, com medos e inseguranças, é muito mais fácil tentar perceber, mudar o chip e dizer assim: ok, está-me a querer ensinar alguma coisa. Isto está-me a querer fazer ver alguma coisa que eu não estou ainda a perceber, ou em mim ou na minha vida. Então mesmo que eu não consiga ter a resposta no momento, eu digo, eu vou aceitar e, e vou acreditar, não vou deixar que isto me inunde com essas emoções, porque isso vai quebrar a minha abundância na saúde, para começar. A partir do momento em que estamos alterados, estamos a emitir uma série de dar, através do nosso cérebro, uma série de informações para que o nosso corpo crie toxinas que são altamente prejudiciais para a nossa saúde. Então, em vez de ficarmos presas em reclamações, vamos nos lembrar sempre que podemos convidar as energias que se opõem à abundância a entrarem na nossa vida, mas não sermos uma parede onde elas ficam lá retidas, que seja permeável. Ok, não estou bem, não estou cómoda com isto, estou a sentir isto, aceito isto, mas eu vou deixar que isto passe, porque isto vai passar, não vai, é um momento, é um estado. Então é necessário mudar uma consciência, é necessário mudarmos para uma consciência que não seja tão agitada para um estado mais equilibrado, um estado de consciência mais equilibrado, uma consciência que permita a manifestação de abundância na vida. Como é que nós podemos desenvolver então essa consciência mais iluminada? Eu gosto da palavra, gosto mais de equilíbrio. Experimenta então, para já, eu vou pedir que façam este exercício. Experimentem controlar a respiração durante 1 minuto e vamos ver se vocês conseguem. Controlar a respiração durante 1 minuto. Eu vou contar aqui e quando passar 1 minuto eu chamo-vos. Podem começar.
Muito bem. Conseguiram controlar a respiração? A maior parte consegue, um minuto é pouco. Muitas pessoas conseguem, mas a maior parte não consegue. E agora digo assim: conseguiram controlar os vossos pensamentos durante esse minuto? A maior parte não consegue. Então, pensem só com este exemplo, que o controle é uma ilusão, é uma ideia baseada numa falsidade, ok? Que não é possível controlar a vida, nem controlar pessoas, nem o tempo, nem situações. E quanto muito tentarmos controlar a nós próprios, já estamos a fazer um grande serviço a nós próprios e. Então, quando desenvolvemos uma consciência mais equilibrada, aprendemos a fluir com a vida e passamos a não tentar mudar aquilo que eu chamo o curso do rio, não é? O fluir com a água do rio que vai para ali fora. E a manifestação de abundância, nesse sentido, flui connosco. Ou seja, despertamos de um estado para um estado de consciência que é muito mais livre de medos, livre de agitação, livre de ganâncias. E por si só a abundância é uma energia inconstante. Portanto, a abundância não é algo que seja permanente. E agora perguntando assim, como assim? Então, vou dar este exemplo. A vossa casa pode vos pertencer hoje, mas amanhã já não pertencer, e pertencer a outra pessoa. O trabalho que hoje tem pode hoje pertencer-vos, mas amanhã pertencer a uma outra pessoa daqui a um mês. E afinal, não deixa de ser abundância, mas é uma abundância que vai continuar a mudar de mãos. Ela não é leal, nunca permanece. Então, quando nós estamos estabelecidos numa consciência mais equilibrada, a riqueza de todos os tipos vai permanecer mais em nós. A manifestação da abundância encontra o seu próprio caminho, portanto, não fica só connosco, a riqueza não nos serve-nos, mas não é só nossa. Então, este é o poder de uma consciência mais equilibrada, é o poder da manifestação da abundância, é ter consciência de que eh, nós não, nós temos, a abundância é uma energia que não é nossa, mas que nos pode dar muito e que temos de estar de acordo e receptivas e preparadas para recebê-la também na nossa vida. Por isso existem, por exemplo, afirmações positivas. Como é que nós podemos fazer isso? De várias maneiras. Não é falar ou não é dizer, digamos assim, afirmar só afirmações positivas que vai mudar a mentalidade e despertar a nossa consciência mais equilibrada. É antes eliminar pensamentos como o medo, como incertezas sobre aquilo que é o nosso futuro e criarmos o hábito de nos focarmos em nos manter no presente, no aqui e no agora. Esta é a chave para uma vida abundante. Não é preocupar-nos nem com o passado, nem com o futuro e nem estarmos rodeadas de medos e incertezas, ok? Então, ajudar-se, motivar-se, esta é uma maneira de fazer este trabalho, trabalhando a autoestima, o autocuidado e uma coisa que é fundamental, a gratidão. A gratidão tem um poder brutal, porque muitas vezes nós achamos que não temos nada e nós, se estivermos mais atentos, nós vamos ter muito mais que aquilo que esperamos, ou estamos a ter muito mais que aquilo até poderíamos pensar que teríamos. E temos que estar sempre gratos, seja o que for, porque é sempre, mesmo as coisas menos boas, porque a gratidão só o facto de eu agradecer, seja até o meu pior inimigo, eu estou a elevar a minha própria vibração. Isso já muda o meu mindset, a minha forma de pensar, a minha forma de estar, de agir e de, e de transmitir ao universo uma mensagem que eu já vou falar a seguir. Então, o estado mental, psíquico e espiritual é quem comunica. O nosso estado interior emite sinais ao universo. Ele indica que estamos abertos para o caos ou estamos abertos para a ordem na nossa vida. Então, nós podemos estar num estado de total obsessão em que queremos mais, com medo de ter menos, e nesta dança contínua entre o desejo e a preocupação vamos andando estressados, frustrados, por aí fora. Podemos estar num estado que podemos estar a viver e a sonhar, ou melhor, sonhar acordadas,
vagando por aí fora em fantasias de coisas que nós gostaríamos de ter, da lotaria que ganharíamos e o que faríamos com aquele dinheiro ou outras coisas, mas por outro lado, isso são pensamentos que são totalmente autocentrados e também revelam um estado de medo, de escassez, não é? E é uma fantasia apenas, e é uma projeção, portanto, uma projeção que implica depois o seu revés, que é algo escondido lá a nível inconsciente, como o fracasso, como a vergonha. E podemos depois ter um outro terceiro estado, que é o desejo saudável, que nasce quando nós estamos cheios de paixão por criar coisas, beleza, por estarmos em bem-estar, por estarmos em bondade connosco próprios, em felicidade, e imaginarmos que, ou pelo menos fazermos esse exercício de que, quer na nossa família, quer no trabalho que desenvolvemos, quer na sociedade, nós vemos sempre alguma riqueza à nossa volta, mesmo que haja uma aparente pobreza, mas há riqueza, ok? A riqueza não é só material, nunca se esqueçam disto. Então é importante ir refletirem que sinais é que vocês acham que estão a enviar para o universo. Que devaneios ou fantasias autocentradas ou projeções que vocês possam ter de ansiedade ou de vontade de contribuir com as vossas habilidades, não é? Para uma vida melhor no mundo, é que estão a projetar. Pensem nisso, porque esta é a verdadeira base para nós manifestarmos a abundância. É este estado, não é? É percebermos o que é que nós estamos realmente a transmitir de mensagem. Então, para manifestar a abundância, como? Nós sabemos que o universo é vibração, que as nossas palavras e as nossas ações são como pedras que, quando atiramos num lago, por exemplo, se materializarmos nesta ideia, elas vão produzir ondas, não é? E podem produzir ondas suaves, mas podem produzir um tsunami, se estivermos super alteradas. E um tsunami é um efeito de um terremoto de um lado para o outro, não é? Então, conforme esse abalo, digamos assim, da Terra pode movimentar a água e criar ondulações que vão atingir outro lado, não é? As nossas palavras também podem virar, digamos assim, tsunamis de problemas e provocar um caos na nossa vida. Da mesma forma que nós podemos viver tsunamis de abundância se vivermos em estado de abundância ou trabalhando internamente para recebermos essa abundância, e isto é uma escolha pessoal. Então, a frase que nós devemos dizer sempre é: eu escolho criar abundância ou escolho criar problemas. A frase pergunta: eu escolho criar abundância ou escolho criar problemas? E outra questão é: se eu ajo de acordo com a minha escolha? Porque uma coisa é eu pensar algo, outra coisa é a minha ação. E muitas vezes nós não agimos de acordo com aquilo que pensamos, nem em coerência. Então, toda a ideia é um pensamento que quer se manifestar na matéria. Um pensamento manifesta-se através de uma ação. Pensar, visualizar-se bem-sucedidas é ótimo, é excelente. Mas passarem o dia sentadas em frente à televisão, por exemplo, não vai levar a objetivo nenhum. E vocês sabem disso, não é? Mas às vezes é preciso ouvir isto de novo e de novo e de novo para nos livrarmos deste medo de errarmos. Mas faz parte de errar. É assim que aprendemos também. Então, ficam aqui umas dicas para práticas que vocês podem fazer diariamente. Por exemplo, refletir, meditar sobre o que é que realmente querem alinhar na vida, não é? Para vocês. Alinhar a vossa energia com a energia dos vossos sonhos e das vossas metas. Aprender a identificar a vossa mente reclamona e dar um travão. Opa, já estou a reclamar demais, isto não é bom. Vamos parar um bocadinho. Podem cercar-se de frases motivacionais, sim senhora, frases que vos lembrem o tempo todo a verdade sobre vocês próprias. Cada um de nós tem a sua verdade, não existem verdades absolutas. Podem ser frases, podem ser sinais, podem ser objetos que lembrem a vossa essência, aquele que é o vosso propósito. Afirmações positivas são frases afirmativas sobre aquilo que vocês gostavam de ver manifestado na vida e no vosso interior, e podem fazer isso, podem escrever frases, podem pôr no frigorífico para vocês, quando sempre forem, não é?
Muitas vezes estamos na cozinha, quantas vezes estamos na cozinha, abrimos e olhamos para aquilo, está lá acumulado e vai-nos lembrando. Sempre que vier essa questão da reclamação ou do julgamento a algo ou a alguém, digam em voz alta ou internamente para vocês próprios isto. Interessante esse ponto de vista, apesar de eu ter outro ponto de vista. Em vez de reclamar, nós vamos, porque é outro ponto de vista, se for alguém a discutir connosco, por exemplo, é pensar, nem que seja só para nós, mas podemos dizer isto ao outro. É interessante esse teu ponto de vista, porque tudo é um ponto de vista, na verdade. E cada uma de nós tem um ponto de vista diferente sobre a mesma coisa, olhando para o mesmo objeto, não é? Ok. Então, esta frase, quando nós dizemos assim, interessante esse ponto de vista, apesar de eu ter outro ponto de vista, só esta frase já vai anular o julgamento e não vai permitir que a mente se engaje por ali na reclamação, não é? Por ali fora. Tomar consciência disto é muito, muito importante. Isto porque cada pensamento tem mesmo ponto de vista, não há algo a mudar, não há aqui nada a mudar. Quando alguma coisa não dá certo ou não acontece como nós esperávamos, façam esta pergunta ao universo. Isto são frases até de barras de Access Consciousness, e isto resulta mesmo. Acontece alguma coisa má, acontece alguma coisa de errado, vocês podem mesmo dizer, como pode melhorar? Como é que isto pode melhorar? Um problema surge, vocês dizem, qual é o meu presente divino? Qual é o meu presente divino? E repetir isto várias vezes. E manterem esta pergunta. E sem procurar resposta com a mente. Deixem só, perguntem só e deixem só que o universo encarregue depois de trazer a solução. Mantenham-se apenas focados no presente. Sempre que acontece alguma coisa, eu os garanto que a gente dizendo como é que pode melhorar só isto, eu garanto-vos mais tarde ou mais cedo alguma coisa, ou perguntando isto, qual é o presente divino que eu vou receber, eu garanto-vos logo passar. Às vezes é imediato, às vezes demora um pouco mais, mas alguma coisa boa acontece logo. De certeza, mas isso eu garanto-vos. É um gesto diferente. Podem escrever também uma frase, esta frase que eu vos vou dizer, e dizerem várias vezes ao dia. Isto também está dentro do registro das barras de Access, que é abundância entra na minha vida agora de maneiras surpreendentes e milagrosas. A abundância entra na minha vida agora de maneiras surpreendentes e milagrosas. A abundância entra na minha vida de maneiras surpreendentes e milagrosas. E isto são frases de poder muito fortes mesmo. E que mudam automaticamente o nosso registro e a mensagem que nós passamos para o universo.